Uma boa noite a todos. Gostaria que todos os irmãos que estão aqui hoje presentes, nos trabalhos que serão feitos aqui na casa, eu gostaria que vocês ficassem prestando atenção na música que está tocando nesse instante. Vocês possam fechar os olhos do corpo físico, possam relaxar, entrar em sintonia consigo mesmo, agradecendo esse momento que nós tiramos da nossa semana, que nós tiramos do nosso dia para estarmos aqui. E sintamos a presença dos amigos benfeitores da nossa casa, iniciando as suas tarefas no plano espiritual, de auxiliar a todos aqueles que precisam de um amparo, de uma ajuda, de um abraço. Sintamos esse calor que os amigos benfeitores, nesse instante, estão transmitindo a nós, utilizando a nossa energia para auxiliar tantos nós como encarnados, como aqueles irmãos desencarnados que precisam de auxílio tanto quanto nós. Respiramos fundo, agradecemos ao Pai Criador pela nossa saúde física, por esse corpo que não foi emprestado. Possamos nós estarmos usufruindo desse corpo da melhor maneira possível, estarmos cuidando dele. Obrigado pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Obrigado pela nossa família que nós constituímos aqui na Terra. Obrigado pelo trabalho que nós temos, que nos dá o sustento das nossas necessidades materiais. Enfim, ó Pai, obrigado por tudo que nós temos e pelo que nós somos. Já que nós agradecemos ao Pai Criador por tudo que a gente tem, elevamos o nosso pensamento então àqueles irmãos necessitados. Ó Deus Pai misericordioso, olhar para os filhos e filhas do Rio Grande do Sul, que enfrentam as águas enfurecidas das enchentes. Nestes momentos de dor e aflição, dai-lhes força para suportar as diversidades, coragem para enfrentar os desafios, a esperança para vislumbrar um futuro melhor. Abençoai, Senhor, aqueles que perderam seus lares. Dai-lhes conforto e amparo em sua angústia. Concedei-lhes a perseverança para reconstruir as suas vidas. Protegei, ó Deus, os socorristas e voluntários que se dedicam incansavelmente ao auxílio do próximo. Que suas mãos sejam instrumentos de paz e solidariedade. Que a solidariedade e o amor ao próximo sejam luzes a guiar o caminho nesses dias sombrios. Leva sobre o Rio Grande do Sul, ó Senhor, a vossa bênção, e que a esperança floresça mesmo diante da desolação. Que a paz, o amor, a fraternidade,
a harmonia e a perseverança esteja sempre presente em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Então, para a palestra de hoje, a Claudilene está encarregada. Roga ao Pai Criador e ao seu anjo da guarda que possa lhe amparar também e consiga dividir conosco o que você estudou. Meu boa noite a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas à nossa casa. Caríssimos, o tema de hoje fala sobre os chakras e a saúde. Eu fiz anteriormente, no sábado, uma palestra sobre esse tema, explicando o que seriam os chakras ou os centros de força. Então eu vou dar uma revisada nesse tema, que é uma introdução ao assunto, para depois então entrarmos na questão do que esses chakras têm a ver com a nossa saúde. Bom, primeiramente nós precisamos lembrar que quando Kardec estava fazendo a codificação do Espiritismo, ele estava inserido em uma sociedade cuja ciência estava alicerçada no materialismo. Então Kardec estava abrindo as portas de uma nova concepção. Então ele não pôde se deter a muitos detalhes. Então ele precisava explicar para aquela sociedade, deixar para a posteridade o registro de que nós não éramos apenas um corpo físico, que nós éramos mais do que esse corpo físico. Então Kardec cunhou o termo perispírito para explicar que havia um campo energético entre o corpo físico e o espírito, que é a nossa essência principal. Porém, esse perispírito, que foi organizado por Kardec, ele não é um corpo apenas. Ele é subdividido em 5 corpos. Que aqui, no slide, eu apresento para vocês. Então, nós temos o nosso espírito, que é a nossa essência. Depois nós temos o corpo búdico, o mental superior, o mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Então, esses 5 corpos intermediários, do corpo búdico ao duplo etérico, formam o que Kardec denominou perispírito. Então, o perispírito é esse invólucro fluídico semimaterial que serve de veículo de manifestação do espírito no plano material. Então, há uma graduação desta essência pura. Então, nós podemos imaginar como se fosse um sol e toda a intensidade de um sol até chegar nesse plano físico. Por que desapareceu aqui? Até chegar nesse corpo físico que nós conhecemos. Então, esse perispírito, que Kardec cunhou o termo, tem uma função. Já que ele é esse envoltório semimaterial, também chamado de corpo fluídico ou etéreo, nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessários à vida no plano físico. Daí ser considerado modelador do corpo físico. Então, dentro desta graduação que nós temos do espírito, que é nossa essência e que não tem uma forma, até chegarmos na nossa forma física, nós temos o perispírito e a graduação desses perispíritos para chegarmos no que nós somos, encarnados neste planeta. Então, o termo perispírito, que Kardec cunhou, ele tirou do grego, que significa peri, em torno,
e do latim spiritus, que é a alma e o espírito. Então, o que está em torno do espírito. Então, nós podemos pensar como se fosse um abacate, né? O caroço do abacate é a essência, o nosso espírito, e toda aquela parte verde comestível em torno desse caroço é o nosso perispírito. E nós temos a casca por fora que protege tudo isso. Bom, então, esses 7 corpos sutis que compõem o que nós somos, tá? Nós podemos então começar pelo primeiro corpo, que seria a nossa essência, e vamos graduando, tá? Essas formas energéticas até nos condensarmos nesse corpo físico. Nós precisamos pensar que, espiritualmente falando, somos energia. Então, essa energia precisa ser aos poucos modelada, condensada em uma determinada vibração para que se materialize em tudo que nós conhecemos. Então, dependendo da vibração desses átomos, dessas energias, nós temos as matérias tal qual nós a conhecemos. Bom, entre o nosso corpo físico, antes dele nós temos o duplo etérico. Dentro desse duplo etérico é que se encontram os nossos centros de energia ou os chakras. E também é no duplo etérico que nós vamos encontrar a chamada aura. Então, o duplo etérico, ele é uma capa protetora do nosso corpo físico e um mantenedor do nosso corpo físico. O corpo astral, como aparece aqui na imagem, que ele já tem uma semelhança com o nosso corpo físico, como o próprio nome diz, astral, é a parte do nosso perispírito que pode viajar depois do sono para o mundo espiritual. As pessoas que entram em coma e que contam os seus relatos que saíram e viajaram e flutuaram e tal, então elas fizeram todo esse processo com o corpo astral. O duplo etérico fica junto com o corpo físico, protegendo esse corpo. E todos esses corpos, eles são interligados entre si por fios energéticos que se sobrepõem e que atualmente muitos denominam como o cordão de prata, que é o que mantém o fio da vida, que mantém coeso todos esses corpos com o corpo físico. Bom, então os centros de força ou chakras, eles aparecem dentro da nossa doutrina espírita, no livro Evolução em Dois Mundos, ditado pelo André Luiz. Então, André Luiz, nesse livro, nos revela que esse corpo espiritual, o duplo etérico, ele é formado por bilhões de células e possui centros vitais. Então, ele também é uma parte do nosso corpo material. Ele é um tipo de matéria ainda, só que mais sutil do que esse físico que nós temos. Esses centros vitais, então, são popularmente chamados de chakras. A palavra chakra, ela é originada do sânscrito e significa círculo. Por quê? Bom, de acordo com os hindus, que foram quem primeiro estudaram este termo, esses centros de energia giram, estão em constante movimento. Por quê? Nós recebemos uma energia que sobe, uma energia que desce. Essas energias se encontram no centro e podem ainda formar uma terceira energia. Então, estamos constantemente recebendo um fluxo energético que se movimenta dentro do nosso corpo.
e que segue os padrões depois no corpo astral do nosso modelo do corpo físico. Essas energias se distribuem no nosso corpo em canais cada vez menores, exatamente como o sangue corre dentro de veias e artérias e vai, dependendo de onde for, cada vez mais fininho, cada vez menor. Então, de acordo com toda esse conhecimento, nós podemos atualmente encontrar, por exemplo, a acupuntura. O que é uma acupuntura? Quem trabalha com acupuntura coloca agulhas em determinados pontos do corpo para desbloquear energias que ali passam e trazer a cura para um determinado problema. Então, esse conhecimento vem da medicina chinesa, se não me engano. Então, os orientais já conheciam esses corpos e suas funções. Então, essa sabedoria está chegando até nós no Ocidente atualmente e nos trazendo essa nova visão de quem nós somos e de como funciona a nossa saúde. Então, esse livro, Evolução em Dois Mundos, foi escrito em 1958. Porém, este assunto dos chakras, ele é muito antigo. Os primeiros registros de que se tem conhecimento está no livro dos Vedas, que são as escrituras sagradas do hinduísmo, que surgiram escritos aproximadamente no século II a.C. Porém, se nós pensarmos em conhecimento que não era escrito, conhecimento oral, então esta sabedoria hindu pode chegar a 4.000 anos. Porque ela era uma tradição que era passada oralmente antes de ser escrita. Então, dentro da ciência hindu, eles já trabalhavam com a existência desses outros corpos. Eles olhavam além do corpo físico para tratar a saúde. E esse assunto, então, ele faz parte da yoga, dentro da medicina hindu, mas ela também é estudada pela teosofia, pela conscienciologia, por uma série de outras ciências e linhas espiritualistas que tratam a respeito da existência da vida após a morte, que acreditam que nós não somos apenas um corpo físico. Então, há uma convenção, a maioria concorda com esses termos de chakras, com a função dessas energias e com os nomes a quais eles são referidos. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz outros termos. Porém, para facilitar a compreensão, eu me baseei mais nas informações trazidas pelo yoga. Muito bem. Então, nesta imagem que eu trago para vocês, eu tento mostrar como é que funciona energeticamente essa questão dos chakras. Então, nós precisamos primeiro lembrar que o perispírito é constituído de fluidos próprios do mundo em que estagia. Então, todos esses corpos que compõem o perispírito, o duplo etérico, o corpo astral, o mental superior, o mental inferior, são compostos da energia do nosso planeta. Enquanto estamos em formação e enquanto permanecemos aqui no planeta. Nós estamos constantemente trocando energia com o planeta. Então, é neste perispírito, em todos esses corpos, que se encontram os modelos e as estruturas dos nossos órgãos biológicos necessários à vida no plano físico. Então, o perispírito é o nosso modelador do corpo físico. O que isso significa, pessoal? Quando aparece uma doença no nosso corpo físico, é o último estágio desta doença.
nós adoecemos anteriormente, ou no duplo etérico, ou no corpo astral, ou no mental superior, ou no mental inferior. A doença se originou primeiro, energeticamente, antes de se materializar no corpo físico. Para então nós entendermos essa questão um pouquinho mais a fundo, o primeiro chakra que foi estudado e organizado chama-se chakra básico ou chakra raiz. Por que ele tem esse nome de chakra raiz? Porque ele é uma raiz, realmente. Nós temos na sola dos pés os modelinhos dos 7 chakras, na planta dos pés. E essa nossa planta dos pés, então, absorve do planeta Terra a energia telúrica do planeta. Exatamente como aparece aqui na figura. Como se fossem raízes. Sobem pelas pernas e chegam então nesse primeiro chakra que se localiza na base do cóccix e apresenta uma cor vermelha. Então esse chakra está associado à nossa força e vigor. É a energia que nos dá coragem, mobilidade e disposição e também é o que nos mantém conectados com a vida aqui na Terra. Chakra raiz é o que nos mantém aqui na Terra. Quando esse chakra raiz, esse chakra básico encontra-se em desalinho por algum motivo, nós podemos apresentar alguns sintomas físicos tais como fadiga excessiva, problemas do sono, insônia ou dificuldades de adormecer, problemas de peso, desequilíbrios no apetite, tensão muscular, a sensação de rigidez ou tensão crônica nos músculos, problemas digestivos, dores lombares, dor crônica na região lombar ou problemas na coluna vertebral de uma maneira geral, baixa imunidade, então propensão a doenças frequentes e problemas sexuais também. Quando ele está em desalinho, também pode nos apresentar sintomas mentais, tais como ansiedade, por causa do sentimento de insegurança, medo constante e preocupação excessiva. Porque vejam bem, se ele é a nossa raiz, que nos dá sustentabilidade aqui no planeta, se está em desequilíbrio, ele pode então trazer esse sentimento de insegurança, de não pertencer ao planeta, de não estar aqui, de não se encontrar aqui. Daí eu não me sinto em casa, eu não me sinto bem. A falta de foco e clareza mental, dificuldades financeiras, porque como ele é a nossa raiz e nos dá toda a base de sustentabilidade nesse planeta, então é essa energia do chakra raiz que nos move a trabalhar, que nos incentiva a ter planos e projetos, a arrumar nossa casa, comprar um carro, o nosso bem-estar familiar, tudo aquilo que diz respeito à materialidade aqui no planeta está relacionado ao equilíbrio do chakra raiz, o primeiro chakra, o chakra básico. Pode trazer problemas de autoestima, porque daí eu não confio em mim, não acredito em mim, não me reconheço, não me sinto em casa nesse planeta, não sei quem eu sou. Pode trazer o sentimento de desapego, porque eu me sinto desconectado da realidade. E comportamentos compulsivos, porque eu tenho insegurança por estar aqui. Então eu posso buscar amparo nesses comportamentos compulsivos, como comer em excesso, gastar dinheiro de forma impulsiva,
a alimentar vícios de toda ordem. Porque eu não estou enraizado. Algumas sugestões, então, de como equilibrar o chakra raiz. Dentro do yoga e de outras práticas de tratamento por terapias integrativas, aconselha-se meditação da raiz. O próprio yoga, terapias as mais diversas e caminhar descalço pela natureza, como mostra aqui no modelinho, né? A planta do nosso pé tem, então, os símbolos de todos os chakras. Então, é um mapa do nosso corpo nos nossos pés. Caminhar pela natureza, por quê? Porque nós precisamos do contato desta energia do planeta para manter esse chakra funcionando, para manter o nosso corpo em funcionamento. Porque nós somos formados de sais minerais. Nós precisamos de potássio, de zinco, de uma série de minerais que existem no nosso planeta. Nós precisamos dessa energia de troca da terra, das águas, da natureza do nosso planeta. Tomar um banho de cascata, abraçar uma árvore, fazer uma trilha, estar em contato direto com a natureza proporciona um maior equilíbrio deste chakra, que é tão essencial para a nossa vida aqui. Pessoas que estão com problemas nesse chakra têm tendências suicidas, porque elas estão desconectadas da vida, que elas não veem sentido na vida aqui. Muitas vezes elas acreditam que o mundo é cruel, que não há lugar para elas aqui. Uma alimentação priorizada com alimentos que cresçam na terra, né? Como legumes, raízes e grãos, porque essas plantas têm a energia do planeta em si, e nós precisamos disso no nosso corpo. Afirmações positivas de segurança e estabilidade. Pessoal, então assim, nós temos o nosso cérebro, a parte inconsciente, muito maior do que o consciente. Então, como é que nós podemos trabalhar com o inconsciente? Boa música, bons programas, boas leituras, boas conversas, bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações. Então, quando nós estamos fazendo uma atividade dentro da nossa casa, vamos colocar para rodar no YouTube um programa com afirmações positivas, uma música espírita, alguma coisa que entre pelos nossos ouvidos, trazendo mensagens positivas que nos façam bem. Eu tenho percebido que nós estamos vivendo uma época em que a música está sendo muito mal utilizada. E a música, pessoal, é um instrumento poderoso dentro do nosso cérebro. Eu estava escutando esses dias uma psiquiatra comentar que pessoas que estão com problemas de memória, que começam a perder as memórias, uma das últimas coisas que elas esquecem são as músicas que elas gostavam. Quantas e quantas vezes a gente escuta uma música, somente a melodia, e automaticamente a letra vem à nossa mente e nós começamos a cantarolar aquela música, ou pelo menos o refrão do que ela diz? A música é potente. É um instrumento muito potente. Então, cuidado com o que você escuta. Selecione com muito cuidado o tipo de música que você está ouvindo, o tipo de programa que você está escutando. Porque isso vai ficar
girando muito tempo dentro do seu cérebro e organizando programações mentais que vão influir por muitos anos na sua vida. Bom, então, este chakra raiz, como eu estava comentando com vocês, é o nosso contato direto com o planeta. Então, caríssimos, cabe aqui nós fazermos uma reflexão a respeito do que nós estamos fazendo com o planeta. O PC fez uma oração, lembrando dos nossos irmãos que foram atingidos pelas enchentes. Caríssimos, por que isso está acontecendo? Por que a natureza está tão desorganizada? Devido à ação humana. Nós estamos colhendo os frutos do envenenamento do nosso planeta. Nas ações que estão acontecendo da natureza e do nosso adoecimento. Porque aí nós estamos entrando em contato com uma terra contaminada, com uma água contaminada, com alimentos contaminados. Quando entramos em contato. Aqui cabe um alerta também para quem tem criança na família. Coloque as crianças brincarem na grama. Leve as crianças para fora. Ensine a criança a subir numa árvore, fazer bolinha de barro, brincar na chuva. Não deixem as crianças só na frente da televisão e do computador e do celular. Ou nós teremos uma geração que vai perder a sua essência principal de contato com os outros seres humanos e de contato com o próprio planeta. O nosso segundo chakra, localizado na parte superior do osso sacro, logo abaixo do umbigo, o segundo chakra, pode ser chamado de chakra umbilical também. Tem a cor laranja e ele representa o nosso desenvolvimento da consciência até a iluminação, é o nosso centro da autoexpressão e da alegria. Está relacionado à reprodução e à manutenção da vida, à ação mental e à criatividade, à ação emocional da alegria e do entusiasmo. Esse segundo chakra pode ser considerado chakra umbilical, também conhecido como chakra sexual. Quando está em desordem energética, pode trazer como sintomas físicos nas mulheres problemas menstruais, disfunções sexuais de toda ordem, problemas urinários, distúrbios digestivos, problemas lombares também, e desordens emocionais como depressão, ansiedade, desequilíbrios emocionais, alterações do humor, falta de motivação. Relacionado aos sintomas mentais, o desequilíbrio do segundo chakra, o chakra umbilical ou chakra sexual, nos traz dificuldade em expressar emoções. Nós podemos nos sentirmos emocionalmente bloqueados, incapazes de expressar ou identificar claramente as próprias emoções. São pessoas que se desconhecem. Também pode trazer questões de baixa autoestima e autoconfiança, sentimentos de inadequação, falta de criatividade no trabalho e na vida como um todo, bloqueios de ordem artística, inspiração, flutuações de humor, instabilidade emocional, dificuldades em regular as próprias emoções, dificuldades em estabelecer e manter relacionamentos, medo da intimidade, dificuldade de se conectar emocionalmente com os outros, padrões de relacionamentos disfuncionais, a sensação de falta de prazer e alegria na vida,
incapacidade de desfrutar das experiências cotidianas, a falta do entusiasmo, a apatia. Alguns exercícios para equilibrar este chakra. Exercícios de respiração profunda, respiração abdominal, o yoga trabalha muito isso. E a apreciação do belo, a expressão artística, a nossa criatividade. Nós não somos máquinas. Nós precisamos apreciar o pôr do sol, usufruir do barulho da chuva, se encantar com as flores, brincar com os animais. Nós precisamos apreciar o belo para mantermos a nossa humanidade intacta. E a exploração consciente da sexualidade. O que é isso? Aqui há um alerta. Quando mantemos vários relacionamentos sexuais, nós estamos contaminando o segundo chakra, com a energia das pessoas com as quais nós nos relacionamos. A energia sexual é uma energia de troca poderosíssima. E pode sim causar grandes desequilíbrios no nosso corpo físico, no duplo etérico e nos demais corpos. Porque ele afeta diretamente o segundo chakra, que é esse chakra sexual. Também a questão das tatuagens e dos piercings. Como ele é um chakra que está localizado muito próximo do umbigo, então quando colocamos piercings no umbigo, nesta região, de maneira equivocada, nós podemos afetar o fluxo da energia deste chakra. E quando eu falo em tatuagens, pessoal, nós vivemos em um mundo em que a forma predomina. Tudo que nós conhecemos porque tem uma forma. Eu sei o que é uma maçã. Lá na China eles sabem o que é uma maçã, porque há uma forma que representa a maçã. Então, quando eu faço uma determinada tatuagem, eu estou colocando uma mensagem no meu corpo e imprimindo esta mensagem a nível energético nos demais corpos. Eu preciso pensar muito bem o que é que eu estou imprimindo em mim quando eu coloco uma tatuagem. E quando está próxima de algum dos chakras, interfere no fluxo deste chakra, podendo bloquear esse chakra ou colocar excesso de energia nele. O nosso terceiro chakra é o chakra do plexo solar e tem a cor amarela. Esse é um chakra do elemento fogo e está localizado bem aqui no abdômen. Então, ele está muito relacionado a todos os nossos órgãos da digestão. Digestão de alimentos, digestão de sentimentos e emoções. Então, ele está relacionado com o autocontrole, o nosso humor, a nossa vontade, o nosso poder pessoal. Quando ele está em desequilíbrio, ele pode então acarretar problemas estomacais e digestivos de toda a ordem, pode gerar o medo e o excesso de energia neste chakra pode desencadear ódio e raiva. O chakra do plexo solar é a nossa porta de entrada para os sentimentos e também que nós expressamos ao mundo. Por isso que muitas vezes, quando a gente entra em contato com determinadas energias, parece que a gente leva um murro no estômago. A gente sente aquela coisa que assim, aquele impacto plexo solar. Então, quando muitas vezes nós estamos fechados para alguma coisa, nós colocamos a mão aqui assim. Daí nós bloqueamos as nossas emoções e nos bloqueamos para a emoção do outro. Fechamos o plexo solar.
este terceiro chakra está em desequilíbrio, então temos distúrbios digestivos de toda ordem, desequilíbrios no metabolismo como um todo, então metabolismo lento, problemas relacionados à regulação de níveis de açúcar no sangue, por exemplo, questões como a diabetes, né? Dores de estômago e tensão abdominal, distúrbios como ansiedade também, nervosismo extremo, ataques de pânico, estresse crônico, insônia, dificuldades de dormir. Problemas do apetite, como falta de apetite ou excesso de apetite, dores nas costas e tensões musculares também. Pessoal, os nossos chakras, como eles estão relacionados de baixo para cima, então eles têm a parte frontal e a parte posterior em toda a nossa coluna vertebral. Então todos eles estão ligados à nossa coluna vertebral. Então quando há um problema num chakra, automaticamente nós temos problema em alguma região da nossa coluna. Então, essa energia do chakra do plexo solar também está relacionada à nossa expressão pessoal e à manifestação das nossas verdadeiras habilidades e poderes individuais. Quando ele está equilibrado, a pessoa é capaz de expressar-se de forma autêntica e assertiva, tendo clareza em suas intenções e metas. Quando esse chakra está em desequilíbrio, emocionalmente nós podemos ter problemas de autoestima e autoconfiança, ansiedade e estresse também, dificuldades em estabelecer limites saudáveis, dificuldades em dizer não, medo de desapontar os outros, tendência a se sobrecarregar de responsabilidades e a não cuidar de si mesmo. O sentimento da falta de controle. Então, é aquela pessoa que tem a sensação que não tem controle da própria vida. Incerteza em tomar decisões importantes. Dificuldade de expressar seus pensamentos e suas opiniões de maneira assertiva. O medo do julgamento, da rejeição. Então, a tendência a se calar e a se conformar. Baixa motivação e energia para buscar metas e sonhos. Sensação de estagnação. Falta de entusiasmo pela vida. Padrões de comportamento controlador. Então, tendência a querer controlar tudo ao seu redor, incluindo pessoas e situações. Dificuldade em confiar nos outros e delegar responsabilidades. Alguns exercícios, então, para equilibrar esse chakra. Novamente, técnicas de respiração profunda e consciente. As afirmações positivas, que eu já sugeri para vocês. Exposição ao sol. Ele é o plexo solar. É da energia do sol que ele se mantém. Também. Dança em movimento, exercícios físicos em geral ajudam muito a organizar o plexo solar. Estabelecimento de metas e práticas que promovam o fortalecimento da autoestima e da confiança pessoal. Como esse chakra está relacionado ao nosso sistema digestivo, o plexo solar retira mais do que os outros a energia dos alimentos. Aqui então, pessoal, fica uma observação importante com relação à nossa alimentação. Quanto mais natural a nossa alimentação, melhor para o plexo solar, para ele poder retirar o máximo de energia possível desses alimentos e nutrir nosso corpo físico com isso. Então, aqui também a importância da qualidade da nossa alimentação e de como emocionalmente nós nos alimentamos também. Nós temos na planta dos pés os chakras e temos na palma das mãos também. Então, muito simples de fazer, esfregue as mãos até esquentá-las e abençoe o seu prato de comida. Abençoe as panelas. Abençoe a sua mesa. Abençoe
abençoou e quem plantou, quem colheu, quem transportou esse alimento para chegar até a sua mesa. Pratique a gratidão pelo que nutre o seu corpo físico, pelo que nutre o seu perispírito e o seu espírito também. Estamos falando de nutrição em todos os níveis e aspectos. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de algumas mantras, algumas frases de poder que a gente pode mentalizar. Devido ao adiantado da hora, eu vou parar com o tema por aqui. Vou ter que deixar os próximos chakras para uma próxima oportunidade. Mas o que eu quero destacar para vocês, então, é que esses 3 chakras que eu falei hoje são essenciais para a nossa saúde física diretamente, para a manutenção das nossas células e toda a estrutura do nosso corpo físico. Então, caríssimos, contato com a natureza, caminhar descalço, tomar um banho de cascata, entrar em contato com as árvores e os animais, cuidar dos alimentos que você come, abençoar a sua mesa e qualidade nos relacionamentos, nas nossas trocas de abraços, de carinhos, da energia sexual como um todo, porque energia sexual é vida. Então existem as trocas sexuais diretas e existem as trocas indiretas em termos de abraços, carinhos, companheirismo, boas conversas, boas amizades. Tudo isso é essencial para a nossa vida e o equilíbrio, então, desses centros de energia que mantém todos os nossos corpos funcionando. Mais adiante, na próxima etapa, quando nós entrarmos do chakra cardíaco para cima, nós vamos abordar então as questões mais espirituais dos chakras e como é que eles atuam nos nossos corpos. Mas desde já, então, eu quero deixar claro para vocês que pensamentos e sentimentos interferem e muito no equilíbrio desses chakras, de todos eles. Então, caríssimos, orai e vigiai todos os dias. Outra sugestão que eu deixo: aproveitem esses momentos que estamos na casa e tragam de casa uma garrafinha d'água. Nós temos aqui o cantinho da água fluidificada. Os espíritos de luz abençoam essa água. Levem para casa. Vai fazer muito bem para todos os chakras e para todos os nossos corpos. Eu agradeço a presença de todos e todas e espero que esse assunto de hoje possa ser de utilidade para todos nós na manutenção da nossa saúde como um todo. Muito obrigada pela atenção. Agradeço, dona Claudilene, pela sua palestra, por dividir o seu conhecimento conosco, e rogo ao Pai Criador, através do seu anjo da guarda, que continue lhe abençoando, lhe protegendo, e que possa continuar dividindo conosco os seus conhecimentos. Levamos o nosso pensamento ao Pai Criador agora, agradecendo esses instantes que nós tiramos no nosso dia. Uma prece que eu farei agora através da canção. Se alguém
Senhor. Estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Obrigado ao Pai, que a paz, o amor e a harmonia esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Aqueles irmãos que estão se sentindo bem, bom retorno aos seus lares. Aqueles irmãos que ainda acreditam na necessidade do passe material junto aos irmãos passistas, fique em oração e em silêncio.